certeza que os senhores entendem isso pela tolerância que é da sua natureza. Deputado Chico Alencar, pelo PSOL. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores, todos que acompanham esta sessão, homenagear o ECA é barrar a redução. E por que isso? Há, acreditem, pontos unânimes entre todos nós aqui na Câmara dos Deputados, que, aliás, fica muito sensível à chamada opinião pública quando lhe interessa. Tinha que ser mais permanente. Tivéssemos nós dinheiro para contratar pesquisas, sugeriríamos também indagar a população se ela considera, por exemplo, que presídio recupera alguém no Brasil de hoje. É uma boa pergunta. E eu estimo que o mesmo percentual inegavelmente majoritário, que aposta na solução da redução, diria que a cadeia não ressocializa. E isso é um ponto para nossa reflexão. Nós estamos entre aqueles que acreditam, e todos, sem exceção, não negariam isso, que se as crianças e os jovens estão nos bancos escolares, dificilmente irão para o banco dos réus, a não ser como exceção. E a exceção confirma a regra. Só que no Brasil nós temos, daqueles entre 15 e 17 anos, nada menos do que 1.600.000 adolescentes fora da escola. Isso é grave, isso é tarefa de todos os que têm responsabilidade pública. Escolarizar com qualidade, porque no Brasil a marca da evasão e da repetência é também avassaladora. 584 mil jovens que só trabalham hoje, até antes dos 18 anos, deixaram os seus estudos absolutamente inconclusos. Isso não é bom para o futuro do país. O passaporte para o futuro não é a cadeia nem a penalização, é a educação e a socialização. Nós estamos entre aqueles que achamos que temos que avançar do ardor punitivo, muito forte nessa casa, para um agir amoroso, responsável e racional. O indivíduo, a pessoa, tem toda a razão até e o direito de se indignar e de pensar com a pele. E quem fala aqui já foi vítima, no Rio de Janeiro, por suposto, de um assalto bárbaro, onde estimava, dos 3 que nos atacaram, e foi um sequestro, e teve revólver dentro da boca para dar o tiro de misericórdia, e teve estupro, deveria ser menor de idade. Na hora eu pedi a Deus uma legião de anjos para nos salvar, eu e minha companheira. E nem Jesus pediu isso no Horto das Oliveiras, e teria se pedisse, como está nos evangelhos, mas de qualquer forma foi consumada a violência, e um deles falava o tempo todo: nós estamos fazendo com vocês, que eu falava, para que tanta violência, está tudo dominado, o que nós sofremos a vida inteira e na cadeia. Portanto, há um círculo vicioso de violência, e nós, legisladores, não devemos ceder à tentação da pura paixão e da pura emoção. Quem é agredido desde que nasceu tende a embrutecer-se em função dessa realidade brutal. Será que não é possível entendermos isso? Todos concordamos também que os jovens e adolescentes no Brasil hoje muito mais morrem do que matam. Em matança de jovens, nós só somos superados pela Nigéria, El Salvador, Guatemala, Venezuela e Haiti. 75% desses são negros. Por que será? Será que a gente não tem capacidade de estudar um pouco a nossa história e os seus efeitos sociais hoje? Apenas 8% desses crimes chegam ao Poder Judiciário, são julgados. Será que não há falhas também aí gravíssimas?
será como desejo majoritário da população. Não é solução, e os números são reveladores. Nos últimos 25 anos, o aumento da população carcerária do Brasil foi de 575%. Estamos agora já disputando esse pódio macabro com Rússia, China e Estados Unidos, em termos de prisioneiros. E a violência diminuiu, por suposto? Não. Na última década, os registros de crimes de toda a ordem no Brasil cresceram 143,9%. São dados do IBGE, são dados do Todos pela Educação, são dados do mapa da violência. Será que eles não nos dizem nada? A reincidência dos egressos do sistema penitenciário, das masmorras, que tem que ser enfrentadas, sim. Todo prisioneiro vive o dilema, vou encerrar, presidente, já vive o dilema da privação da liberdade, e tem que ter condições lá de se humanizar. Não é o que acontece, mas o que nós vemos? Dentro dos presídios brasileiros, mata-se 6 vezes mais do que aqui fora. É ali que nós achamos que os jovens até 18 anos, que não estão ainda na plenitude da sua complexidade do córtex cerebral, das emoções e, portanto, da plenitude do exercício de direitos. Lembremos que o voto aos 16 anos é uma opção, e nós queremos colocar a condenação como algo inscrito no Código Penal. Encerro, presidente. No Brasil, cumprir a lei é revolucionário. Se o nosso ECA fosse respeitado, descesse do papel para a vida, assim como o artigo 227 da nossa Constituição, que fala em prioridade absoluta para as políticas educacionais, culturais, humanas para jovens e adultos, nós estaríamos muito melhor. Vamos avançar nesse caminho. É o mais democrático, é o mais sensato, é o mais humano. Obrigado, deputado Chico Alencar. Deputado Glauber.